Fala galera do Rádio Oposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai abordar dois pontos importantes da sua preparação para fazer a prova de título de especialista. Um é qual é o material que você vai utilizar para se preparar, por onde é que você vai estudar. E o segundo ponto é quais as estratégias educacionais que são mais relevantes para você potencializar o seu resultado. É muito comum que a gente, na primeira etapa, use o quê? O edital. O edital fornece uma lista extensa de todo o material que a gente precisa ou deveria estudar. Naturalmente, vários livros ali têm informações redundantes. Uns colegas preferem estudar por livros mais extensos, outros preferem estudar por livros mais práticos, que permite que você avance mais rápido pelo número de conteúdos, e aí determinados conteúdos você estude de forma mais focada, usando alguns artigos. Independente da estratégia, uma coisa que o edital sempre deixa muito claro é o seguinte: aquilo ali é uma sugestão de temas, mas não é exauriente, ou seja, eles podem cobrar coisas de livros que não estão ali. Então é importante que você consiga incluir o maior número de temas com uma profundidade razoável para o dia a dia na hora que você estiver estudando. Agora que você já separou o material para estudar, vem a parte boa, né? Que é a parte de sentar, separar e usar estratégias para você estudar. Você vai estudar por vídeo, você vai estudar no computador, você vai estudar no papel, você vai assistir vídeo e anotar, você vai usar as canetinhas coloridas para grifar. O que isso funciona? O que funciona melhor para você? Ou mais importante, o que a gente tem substrato de literatura para potencializar a sua preparação? Então vamos lá. Tudo começa com uma ideia, né? Então você tem a ideia de fazer a prova de título de especialista e a gente abordou isso em vídeos pregressos, falando porque você precisa ter um porquê muito forte. Porque durante todo o seu processo de preparação, que vai durar pelo menos umas 12 semanas, se você realmente quiser passar nessa prova, você vai ter momentos que você está muito empolgado, momentos que você está menos empolgado, momentos que você está sobrecarregado, seja pela família, seja pelo trabalho, e que você vai precisar continuar estudando se você de fato quiser colocar o seu título na parede. Então tudo começa com a ideia que deve ser embasada num porquê ou em um por quem. Você vai construir lá o seu cronograma de estudos, quais são os dias e a quantidade de tempo que você vai estudar e vai colocar isso em prática. Na hora que você vai colocar isso em prática, é muito possível que você já tenha se sentido como aquele cara que anda dentro de uma biblioteca ou dentro de uma livraria, olhando para aquela infinidade de sugestões de tema e de livros que o CBR dá, sem ter a clareza de qual é o melhor livro para estudar. Afinal de contas, por onde eu vou estudar para que eu consiga fazer isso de forma mais eficiente? E quando a gente está falando de forma mais eficiente, a gente está falando cobrir o tema na profundidade e na extensão necessária para que você passe na prova. Eu sei que você tem áreas mais que te interessam mais para estudar, e estudar essas áreas é um trabalho relativamente fácil. Difícil estudar aquelas áreas que vão estar na prova, que não estão no seu dia a dia e que geralmente não são as áreas que você gosta. Então você precisa estratificar muito bem por onde você vai estudar, principalmente os temas que você não gosta. Então, para responder a pergunta por onde estudar, a gente deveria, minha sugestão é que você foque nos livros da série do CBR. Como é uma prova de título de especialista feita pelo CBR e os livros do CBR são livros que deveriam ser adotados por todas as residências, porque são livros extensos, são livros robustos e que abordam a maioria dos temas que caem na prova e que caem na vida. Então, se você tiver estudado por esses livros ao longo de todo o tempo, vai ser mais fácil, porque você já vai estar familiarizado com eles. E aí você tem livro de tudo aqui, você tem de neuro, você tem de músculo, você tem aí livros de ultrassom. Então, você vai conseguir cobrir uma grande parte do conteúdo estudando pelos livros do CBR. Inclusive tem um livro de músculo esquelético bastante robusto. O que você precisa ter e que geralmente você não tem e provavelmente negligenciou? O Manual de Contraste da Sociedade Paulista de Rádio. Todos os créditos a ele.
Gosto muito do manual da Sociedade Paulista, porque ele, de certa forma, parece muito com o manual do ACR. Tá? Então, ele é bem prático. Então, ele divide contraste iodado, reação ao contraste, situação especial, paciente que está amamentando, paciente que está gestante. Então, é fácil de você consultar. Paciente que está em metformina, preparo, complicação. Então, você não sofre muito, você não tem muita dificuldade para encontrar os temas dentro daquilo. E, naturalmente, você vai usar sites educacionais que podem te ajudar. Os dois principais hoje no mundo são o Radiopedia e o Radiology Assistant. Eu, particularmente, acho que para estudar, o segundo tem uma didática muitas vezes maior, com ilustrações belíssimas. Qual que é o ponto do Radiopedia? Eu gosto do Radiopedia porque ele tem uma biblioteca de imagens muito grande. Então ele te ajuda a estudar para a prova prática. Que você, às vezes, você ouve a descrição da doença e vê a lesão. Quando você treina vendo imagens, você treina a achar a lesão. Então você está treinando caminhos, fluxos diferentes. Então é importante que você estude por mais de uma fonte. Obviamente, se você chegou aqui, provavelmente você conhece o nosso canal no Instagram. Se não conhece, checa lá o Radioposts. A gente traz conteúdo com o mnemônico, a gente traz quiz, a gente usa muitas abordagens para que você memorize os temas mais corriqueiros da prova. Então, a gente passou por toda essa etapa, teve a ideia e agora está colocando em ação. Num cenário perfeito, a gente sabe por que está fazendo, separou o cronograma, separou o material e começou a estudar. Mas não é só começar a estudar que vai fazer com que você tenha o seu melhor resultado. Você precisa fazer isso da forma mais eficiente, como se você estivesse usando um método científico. E não fique surpreso, existem vários métodos científicos e várias comparações entre eles no que concerne estudar e se preparar para aumentar a retenção de conteúdo e a criação de memória de longo prazo. Exatamente. Se você está achando que você pode fazer randomicamente e vai ter o mesmo resultado do que usar estratégias consolidadas para a criação de memória, você está redondamente enganado. Existem estratégias que são mais eficientes que outras para estudar, para dar laudo, para voar um foguete, para fazer qualquer coisa. Existem métodos. E tem métodos, como tem métodos melhores e métodos piores. O que a gente tem dentro disso? O que a gente pode usar? Primeira coisa é se você é um cara que estuda sozinho ou estuda em grupo. Provavelmente você vai estudar sozinho. Mas hoje a gente tem um carinha, que é o celular, que ajuda que a gente esteja conectado com várias outras pessoas. Então, uma sugestão aqui que pode aumentar a sua retenção e o seu engajamento durante o processo de estudo é que você se aproxime de algumas pessoas que estão passando ou percorrendo o mesmo processo que você e crie um grupo de proximidade, onde vocês vão poder trocar informações, onde vocês vão poder se desafiar e até mesmo se estimularem. Tem dia que um está mais cansado, o cara fala assim, hoje eu estou cansado, mas eu parei para estudar mesmo assim. O cara sai para beber, o outro, cara, você saiu para tomar uma cerveja hoje, mas eu estou estudando, faltam 8 semanas para a prova. Então, não esteja sozinho. Napoleon Hill, no livro que eu te sugiro que leia, que chama Quem Pensa Enriquece, ou Think and Grow Rich, ele fala do mastermind, Você precisa estar cercado de pessoas que têm a mesma ideia que você. Se você vai usar livro-texto, se você vai ler no livro em si, ou se você vai ler no papel, tá? Então, existem estudos mostrando que ler no papel ainda te dá uma retenção maior do que ler, mesmo que seja no Kindle, que já simula um pouco mais o papel, Então, pela luminosidade, tem vários critérios ali que dizem que estudar no livro-texto favorece a retenção. Aula online aí é importante, eu gosto muito da estratégia de assistir aula, mas uma coisa que acontece, e você te convido a fazer essa reflexão, quando você está assistindo a aula, normalmente uma aula ela não ocupa todo o seu espaço atencional. Então você está ouvindo a aula, daqui a pouco você pega o celular,
daqui a pouco você se distrai com alguma coisa, você come alguma coisa, então você não consegue focar tudo, porque a nossa mente tem ficado tão acelerada que só aquele vídeo ali não é capaz de manter a sua atenção. Então, a sugestão aqui é que você pegue um caderninho de R$5 e que você faça anotações pontuais durante aquela aula. Isso aí vai fazer o quê? Dificilmente você vai se dispersar se você estiver assistindo a aula e anotando. Você não vai conseguir fazer muitas outras coisas, como, por exemplo, olhar o seu celular enquanto você faz isso. Estratégia que eu gosto muito para criação de memória de longo prazo e reativação do conhecimento adquirido é o uso dos flashcards. Se você não está familiarizado com flashcard é um pedaço de papel ou um aplicativo que você vai usar, que de um lado tem uma pergunta direta, quais são as 3 principais causas de aterosclerose? E do lado de cá tem a resposta. Então, à medida que você fizer isso, toda vez que terminar um vídeo, quais são os 3 principais diagnósticos diferenciais na esplenomegalia? Ou me dê os três principais critérios que merecem ser descritos numa litíase renal. Então, quando você acaba de consumir um conteúdo, se você se fizer essas perguntas, não precisa escrever por escrito, mas se você reativar isso, você aumenta a sedimentação desse conteúdo, você torna esse conhecimento mais fácil de ser resgatado no futuro. Resolução de questões, que é um dos pilares do nosso curso preparatório. À medida que você faz questões, você pega esse tema e começa a analisar o mesmo tema agora de forma testável. Como é que esse tema é testado na prova? Qual é a estratégia do CBR para testar esses temas na prova? E você vai revisando, estudando aquele conteúdo, mas já dentro de um box, de um modelo preparado para a prova. E é óbvio que você não pode esquecer que conhecimento não utilizado, o cérebro vai buscar um caminho melhor. Ele vai esquecer aquilo ali. Você pode achar que seu cérebro é preguiçoso, mas na verdade ele vai largando, ele é tão eficiente que ele percebe que você não está usando aquele conteúdo e larga aquilo para lá. E isso obriga que você faça o quê? Revisões para você retomar aquele conhecimento antes dele cair no limbo. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas preciosas para a sua preparação para a prova de título de especialista. E aí você já sabe, né? Se você gostou, clica no botão de joinha, confere se você continua inscrito no nosso canal. Eu sei que todo canal que você escuta a mesma lenga-lenga, a galera pedindo para você se inscrever, mas isso ajuda muito no engajamento desses vídeos e ajuda o canal a crescer. À medida que quando você assiste o vídeo e não faz isso, o algoritmo entende que o conteúdo não é relevante e mostra para menos pessoas. Então, espero que você esteja gostando. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você entrar na lista de espera para o nosso curso preparatório para a prova de título. Se você quiser, você clica ali, você já vai cair num grupo onde você vai receber todas as informações. A gente se vê no próximo vídeo.